Quando a gente pensa em quarto de bebê, logo imagina um mundo de sonhos. Personagens se misturam a cores, padrões, texturas delicadas. Mas qual cenário escolher? Seja no quarto do bebê ou na hora de redecorar o quarto de meninos e meninas mais crescidinhos, o importante é conhecer alguns truques para acertar na mão na hora de escolher o papel de parede. O segredo na combinação das cores e das estampas é você não ter medo. Não tenha medo de errar. Seja ousada mesmo. Se você observar nessa ambientação, eu consegui um resultado bem leve, bem gostoso, misturando apenas o papel dos bichos, numa das paredes, e na outra parede usando esse geométrico que é a palha. Eu uso vários tons de verde nos quadros, nos potes, nas estampas dos tecidos, inclusive no papel também, que eu tenho um jacarezinho, um lobo em tons diferentes de verde. Tem uma gama aqui, pelo menos de umas 8, 10 tonalidades de verde. E além disso também usei uma pitada de amarelo, usei uma pitada dos tons de terra, dos tons de bege, que são mesmo as cores da selva, que só faltou o azul do céu da selva, né? Então você vê, são 3 cores, mas nessas 3 cores vários tons, várias tonalidades. É isso que deixa o quarto mais gostoso, mais harmonioso. Você sabendo equilibrar essas cores, um pouco de verde aqui, uma pitada ali, equilibrando, você consegue um resultado gostoso. E sem precisar ter medo de deixar o quarto pesado. O border também é uma coisa que as pessoas gostam muito de usar. Aqui eu criei uma solução nova para isso. Na realidade, quando você olha esse papel aqui de fundo dos ursos, você imagina que é um papel único. Não é. É um border que na realidade eu trabalhei ele várias vezes aqui. Ele foi aplicado repetidas vezes um em cima do outro e criou essa ilusão de que é um papel de parede. Então isso também é uma coisa que você pode brincar, pode usar. Como eu já criei uma parede bem marcante aqui com os ursos, eu procurei usar na parede ao lado o composê dele, um xadrezinho mais suave, mais leve, para dar mesmo mais importância para essa parede. Eu gosto muito de dar ênfase para o border usando as barrinhas de poliuretano, as molduras. Pode ser de poliuretano ou de gesso. Elas acabam valorizando mais o border, dá um novo status para o border. Nesse caso aqui, eu estou usando numa altura que não é convencional, que é ele mais alto. Na realidade, gente, as pessoas costumam usar o border no meio do quarto. E não é o ideal. O ideal é que você use ele mais baixo, a 1 metro, 1,10 m, 1,20 m, se for baixo, ou como eu estou usando aqui, acima de 1,75 m, 1,80 m. Por quê? Como eu estou usando duas cores bem importantes, tanto na parte de baixo quanto em cima, eu não deixo competir uma cor com a outra. Em cima é só um acabamento próximo do teto, aí logo vem o border e depois toda a parede no azul. Aqui é uma outra solução para aquelas mães que não gostam muito dos quartos temáticos. Você consegue um resultado bem sofisticado para um quarto leve, suave também, emoldurando os papéis de parede dessa forma, como eu fiz aqui. Essas molduras, elas podem ser de poliuretano ou podem ser de gesso também. Por exemplo, nessa moldura de cima, na realidade ela é uma moldura de teto, que se usa muito para dar acabamento no teto. Eu aqui criei essa solução usando ela no meio da parede para dividir 2 papéis de parede, E essa outra moldura aqui é uma moldura mesmo que chama-se roda-meio, ela divide mesmo a parede. E aqui eu criei um quadro. Você pode fazer isso várias vezes dentro do quarto, ou você pode usar ela como um detalhe para uma peça principal. Por exemplo, aqui onde eu tô, eu criei um canto para essa poltrona especial e usei no resto do quarto esse papel liso que ele imita um linho, e dei ênfase para o pé de pule, que é essa estampa que eu tenho aqui. Sabe aquela paredinha estranha que você tem no seu quarto? Aquele pilar, aquele dentinho que você acha, e agora? O que eu faço com essa parede? Às vezes é a melhor solução do quarto, porque você pode dar uma ênfase para essa parede como eu fiz aqui. Na realidade aqui eu criei uma parede, Mas se você tiver um dente, um detalhe assim, você pode usar o papel só nessa parede e deixar as outras em branco. Você pode fazer um composê como eu fiz aqui. Que tal usar o papel de parede como uma colcha de retalhos? Esse quarto aqui, ele começou com essa ideia do patchwork na parede. O que é o patchwork? São pedacinhos de papéis, de vários papéis de parede aplicados de uma forma aleatória, em tamanhos diferentes também. Mas precisa ter alguns cuidados aqui para que isso dê certo. Então, por exemplo, se você vai fazer isso numa parede só do quarto, que seria o ideal, você pode trabalhar com no mínimo 3 papéis,
Menos do que isso é muito pouco. E se você trabalhar só com 3, eu te dou a dica também de, por exemplo, você escolhe essa aqui das gaiolas, esse xadrez rosa e esse pedicule verde. Você pode pintar a parede, o fundo dela, num bege para você ter a quarta cor. E aí você deixa alguns espaços que vai ficar aparecendo o fundo da parede no bege. E você trabalha só com o papel azul, o rosa e o verde malva. O mais legal desse trabalho é que ele é livre. Na realidade, aqui não tem limite para sua imaginação. Não tem limite aqui. Inclusive, você pode criar outras coisas a partir de quando estiver pronto o seu patchwork. Por exemplo, você pode criar borboletinhas de tecido e colar no lugar das borboletas. Você pode, de repente, ter uma letra de madeira com a inicial do teu filho e colocar num dos quadrados que você acha que está numa posição importante. Então, você pode transformar esse trabalho numa coisa tridimensional. Vai aplicando coisas que você gosta, que tem a ver e criando uma sensação nova aqui. Não fica muito presa, será que isso fica bom, será que... Não, vai, confia, acredita, que vai dar certo. Vocês viram como os papéis valorizam, dão graça e criam uma versatilidade no quarto? Gente, o céu é o limite. Eu espero que vocês aproveitem as minhas dicas, soltem a criatividade e lembrem, não tenham medo de arriscar. O importante é que o quarto tenha a sua cara e a sua essência.